Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas Evangelino, sou professor aqui de Estratégia da matéria Direito Empresarial, mas estou comentando com vocês os informativos do STJ e do STF. Eu sou juiz aqui no estado de São Paulo, uma satisfação de tê-los aí acompanhando esse vídeo, né? O material inteiro em PDF do informativo que a gente vai comentar hoje, o 634 do STJ, publicado em 26 de outubro de 2018, ele está disponível no artigo, então vocês podem baixar inteiro, ele tem por volta de umas 80 páginas, fiquem à vontade para lê-lo. Aqui a gente vai ser a gente vai comentar de uma forma mais informal, mas para obter uma memorização melhor de vocês. Tem gente que gosta mais de ouvir o informativo, tem gente que prefere ler, vamos ver se a gente une as duas coisas então, tá bom? Então aqui na tela, por favor. Então, pessoal, nós vamos comentar os informativos. Hoje é o 634. Se tiverem qualquer dúvida, meu e-mail, fiquem à vontade para mandar. Meu Instagram é esse aqui, @prof. Lucas Evangelinos. Beleza? Olha lá, informativo 634 do STJ, data de publicação 26 de outubro de 2018. O primeiro precedente que é muito importante aqui foi realmente bacana vê-lo chegar no STJ e ser analisado. Olha lá, na dissolução de entidade familiar é possível o reconhecimento do direito de visita a animal de estimação adquirido na constância da união estável, demonstrada a relação de afeto com o animal. Foi a quarta turma que julgou esse caso, a votação não foi unânime, longe disso, né? O ministro Luiz Felipe Salomão, ele era o relator designado e foi o vencedor. A votação foi por maioria e o recurso especial foi desprovido. Origem TJ São Paulo. Aqui comigo, só para vocês entenderem o que acontece. Um casal ficou 10 anos junto, no final eles acabaram se separando. Só que no 7º ano eles compraram um cachorro. E quando terminou o relacionamento, tá tudo bem, o ex-companheiro ia visitar o cachorro, tá tudo bem, até que eles brigaram de vez. Aí ele entrou com uma ação de guarda compartilhada do cachorro. Olha que sensacional, de guarda compartilhada do cachorro. Meu colega de primeira instância falou, não, cachorro é coisa, isso aqui não tem possibilidade jurídica para falar sobre guarda compartilhada de um cachorro. Julgou extinto o processo. Chegou numa Câmara mais sensível, né, foi recurso de apelação, a Câmara falou, não, espera, tá um direito aí de guarda compartilhada sobre o cachorro, né? A gente está numa evolução, na pós-modernidade, né? Nós estamos humanizando alguns animais já, né? Inclusive, em 2009, o ministro Lewandowski recebeu um HC de um gorila, se eu não estou enganado, que estava num circo preso, ele acabou morrendo, o HC não chegou a ser analisado. De qualquer forma, chegou na Câmara e a Câmara do TJ São Paulo, de forma unânime, falou o seguinte, não, tem direito de guarda, sim, tem direito de guarda compartilhada entre os dois. Beleza. O que acontece? Recorreram, não especificamente para dizer que era uma coisa, porque a ex-companheira ela não falava que o cachorro era uma coisa, ela falou que a guarda tinha que ser só dela. E chegou no Superior Tribunal de Justiça. E aí lá em cima a gente teve 3 correntes, bem diversas. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha aqui no slide, por favor? Qual que é a natureza legal do animal? De qualquer animal, pessoal. A natureza é de ser movente. Olha só, deixa eu marcar aqui. Marca texto, é de semovente. Se você quiser aprofundar, você pode falar que é um semovente, um bem infungível e indivisível. Está lá no artigo 82. O ministro Marco Buzzi, que participou da turma de julgamento, ele foi um pouco além. Ele já falou, olha, na verdade, os animais silvestres, eles são considerados bens de uso comum do povo, de acordo com a Constituição. E os animais domésticos são considerados bens móveis, coisas, ou semoventes. Ele foi nessa linha. Na doutrina, por outro lado, então, legalmente é semovente, infungível, indivisível. O ministro Marco Buzzi foi além, ó, se for silvestre é bem de uso comum do povo, se for doméstico é bem móvel, ou bem móvel barra coisa. Olha só, nós temos 3 correntes hoje na doutrina. Tem gente que equipara os animais a pessoas com personalidade, tem gente que fala, ó, o animal é um sujeito de direito sem personalidade e o animal é um semovente. Essa daqui, meus amigos, é a majoritária, o animal semovente. Aqui comigo, por favor. Meu cachorro, para minha esposa, tem mais direitos do que eu. Ele é uma pessoa. Então, assim, mas para a grande maioria da doutrina, os animais, inclusive os domésticos, são semoventes. Aí tem outras doutrinas mais progressistas, né, que falam o seguinte, ó, não, é uma pessoa, tem umas intermediárias que falam, é um sujeito de direito sem personalidade, porque é difícil, e nesse voto, o ministro Luiz Felipe Salomão, ele traz a doutrina do Dr. César Fiuza, falando o seguinte, olha, se a gente reconhecer os animais como pessoas, olha a dificuldade nisso. Primeiro ele fala o seguinte, quais animais são pessoas? Uma barata
É uma pessoa? Ah, não, é só cachorro, cachorro é legal. Ah, então é só cachorro? Não, tudo bem, mas e um boi? É uma pessoa? Como é que vai justificar um churrasco? Bom, se ele é uma pessoa, ele tem direitos, ele é um sujeito de direitos, não vai poder ser morto, tem direito de saúde, tem um monte de direitos. Então ele traz um monte de dificuldades em você reconhecer um animal como sujeito de direitos com personalidade. Então ele fala, olha, se uma saída adequada, que ele não concorda, veja bem, seria conhecer o animal como sujeito de direito sem personalidade. É claro, também o ministro Luiz Felipe Salomão, quando traz a doutrina, ele não aprofunda na doutrina, né? Ele tem um artigo, o César Fiuza tem um artigo só sobre animais como sujeito de direito, em que ele traz diversos outros problemas. Mas ele fala basicamente, ó, uma intermediária seria sujeito de direito sem personalidade. Aqui na tela, voltando. E na linha do Luiz Felipe Salomão, é possível se falar em guarda compartilhada? O Luiz Felipe Salomão fala o seguinte, ó, não é possível falar em guarda compartilhada, isso é uma questão de filiação, direito de família. É possível falar em direito de visitas. Então, olha só, de acordo com o ministro Luiz Felipe Salomão, embora o animal não seja sujeito de direito, não se pode simplesmente atribuir-lhe a natureza de bem, porque não se está diante de uma coisa inanimada. O animal de estimação faz parte de um terceiro gênero. Ele não define esse terceiro gênero, essa é a posição dele. Mas para justificar o direito de visita, ele fala que o animal é um terceiro gênero. Olha só, uma parte do acórdão. É um terceiro gênero em que sempre deverá ser analisada a situação contida nos autos, voltado para a proteção do ser humano e seu vínculo afetivo com o animal. Aqui comigo, o Luiz Felipe Salomão, como eu disse, ele não concorda com o animal como sujeito de direito. Só que ele fala que o animal é uma forma de desenvolvimento da personalidade do ser humano. Então, analisando isso, analisando a questão do sentimento que o ser humano tem para com o animal seria um terceiro gênero que não pode ter descartado a possibilidade de ter direito de visita sobre ele. Então, aqui na tela, ele fala o seguinte, o animal de estimação faz parte de um terceiro gênero, em que sempre deverá ser analisada a situação contida nos autos, voltado à proteção do ser humano e seu vínculo afetivo com o animal. Nesse contexto, é sim possível fixar direito de visitas em relação a animal de estimação. Em sentido semelhante, galera, olha só o IBDFAM. Na ação destinada a dissolver o casamento ou a união estável, pode o juiz disciplinar a custódia compartilhada do animal de estimação do casal. Olha só. Mas vamos agora ao interessante. Aqui são as divergências. Isso aqui é o que pode eventualmente ser cobrado de vocês numa prova oral, numa prova discursiva. Então vamos lá. Começar pelo voto vencedor, né? O voto vencedor do ministro Luiz Felipe Salomão contou com o apoio do ministro Antônio Carlos Ferreira, por isso que ele ficou vencedor. Então vamos lá, basicamente, olha o que o Luiz Felipe Salomão diz. Não há que se falar em direito de guarda, mas sim de visitas. Beleza? É isso que ele fala. Por isso que ele, embora seja desprovido do recurso, ele faz essa observação. Trata-se de impasse da pós-modernidade, envolve questão bastante delicada, ele firma muito isso no começo, ele fala, olha, isso não é uma bobagem, a gente está aqui para discutir uma questão extremamente relevante. Inclusive, ele traz diversos julgados de diversos tribunais estaduais para justificar, fala, ó, isso aqui está causando lá embaixo, vamos analisar aqui, né? Terceiro, a definição da lide deve perpassar pela preservação e garantia dos direitos à pessoa humana, mais precisamente o âmago de sua dignidade, tá bom? A ministra Isabel Galotti, ela vem e fala, ó, não há que se falar em direito de guarda, sequer em direito de visitas. Aqui comigo, ela critica, ela fala, ó, animal é coisa, não há lei que embase, ao contrário, o legislador foi silente propositadamente, porque ele falou, o animal é coisa, acabou, não vou além disso. Minha vontade é não ir além disso. Aquele silêncio eloquente que o pessoal fala, é proposital. E ela fala, ó, Luiz Felipe Salomão, bacana, respeitoso o seu entendimento, mas você está falando que não há direito de guarda, só quando você fala de direito de visitas, cara, é a mesma coisa. Desculpa, não dá para você falar que o direito de guarda não se aplica, porque não há uma filiação, não é direito de família, e falar que tem direito de visitas. Você está falando a mesma coisa. Em parte, ela tem um pouco de razão, porque quando você fala direito de visitas, você está se referindo basicamente a uma pessoa, você tem direito de visitar uma pessoa. Aqui, voltando na tela, o ministro Marco Buzzi, ele foi bastante coerente no voto dele. Ele falou, ó, não há que se falar em direito de guarda, sequer em direito de visitas. O animal é coisa, e o direito das coisas é suficiente para resolver a situação.
E ele fala que é uma copropriedade do animal. Ambos os litigantes têm direito sobre ele, o que inclui posse e guarda. Aqui comigo. E essa posse e guarda autoriza, por conta de ser uma coisa, o animal autoriza que o ex-companheiro tenha contato. Posse e guarda. Ele pode ficar com o animal. Eles vão ter que alternar, fazer um sistema. Mas não é porque o animal é uma pessoa. É porque se eles compraram durante a união estável, quando ocorreu a dissolução, 50-50, né? Então o animal é 50% do ex-companheiro e 50% da companheira, embora ela tenha comprado. E nos autos, isso era bem claro, foi ela que comprou, foi ela que comprou. O ex-companheiro até admitia isso. E, voltando para a tela aqui, vem o ministro Lázaro Guimarães, desembargador convocado do TRF da 5ª Região, ele vem de voadora e fala o seguinte, ó, não há que se falar em guarda, se querem dia de visitas, animal é coisa, não há lei que embase, e olha o que ele coloca, a humanização do animal representa uma involução. Aqui comigo, ele ficou bem bravo nesse voto. Ele falou praticamente assim, você humanizar o animal, ainda que seja de forma pequena, é um retrocesso social. Então, ele não deve ter cachorro. Ele não deve ter cachorro, tá bom? Vamos seguir para o próximo acórdão, então, voltando para a tela. Essa ementa desse acórdão aqui, o STJ ele faz um trabalho fantástico em ementa, só que eu confesso que eu achei essa ementa que eles colocaram no informativo bastante confusa. Vamos ler. Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuído ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios contraditórios da ampla defesa, é possível o corte do fornecimento de serviço de energia elétrica mediante prévio aviso ao consumidor pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedentes aos mencionados 90 dias de retroação. Foi uma ementa grande aqui, claro, eu achei que ficou um pouco confuso, de qualquer forma, muito importante, é um acórdão da 2ª sessão. Nós tivemos votação unânime e o recurso especial foi desprovido. Vamos, então, sistematizar essa ementa. Só para vocês terem uma ideia qual era o caso, o consumidor, aqui comigo, por favor, o consumidor devedor de um débito de energia elétrica, ele teve corte da energia elétrica da casa dele. Por quê? A concessionária falou o seguinte, ó, cheguei lá, olhei o medidor, estava zoado o negócio, estava evidente que o cara estava de sacanagem, não estava errado, o cara fraudou lá, o cara estava consumindo, o cara tinha um cinema dentro, tal, tinha hidromassagem, estava pagando R$5 por mês. É basicamente uma coisa dessa. Aí a companhia chegou e falou, não, você está me devendo R$8.000, tá lá, você não vai pagar, tá cortado, tá negativado. Aí o cara vem e fala, pô, compaixão, né? Vamos ter compaixão. Mas vamos sistematizar essa ementa. Então aqui na tela, olha lá, sistematizando, porque fala, olha, você tem que ir lá, você tem que estar junto com o consumidor, com alguma testemunha, você precisa abrir o medidor, você precisa coletar o medidor e guardar ele por um tempo para fazer contraprova. Fala um monte, explica tudo o que deve ser feito, respeitando o contraditório da defesa. O consumidor tem direito de se manifestar, um monte de coisa. As concessionárias de energia elétrica, em regra, elas não fazem isso. Elas chegam lá e falam, tá zoado o negócio, vou calcular seu débito. Voltando aqui, então lembre-se, primeira coisa, na hipótese de débito de energia elétrica oriundo de fraude do aparelho medidor praticada pelo consumidor, desde que a fraude e o débito sejam apurados em observância aos princípios do contraditório da ampla defesa, e o que é isso? Como eu disse, a concessionária ela tem um procedimento próprio, obedecendo aí as normas da autarquia, agência, entendeu? Então não pode calcular o débito do nada, não pode chegar lá causando e falar, tá fraudado, tem que dar espaço para o consumidor se manifestar. Então, nessa hipótese, havendo respeito ao contraditório da ampla defesa, vamos lá. É possível a suspensão administrativa do fornecimento do serviço de energia elétrica, ou seja, o corte, desde que o consumidor seja previamente avisado. Aqui comigo, não adianta falar que você já foi lá e já constatou a fraude, concessionária. Você tem que calcular o débito, dar um prazo para o cara pagar, venceu, avisar, vou cortar. Aí você corta. É realmente ingressar com uma ação de cobrança. Mas vamos ver um exemplozinho na prática, olha lá. Constatou a fraude, olha só. Constatou a fraude. A concessionária vai falar o seguinte, bom, o que me autoriza a cortar? Ah, é o débito anterior a 90 dias. Então eu vou calcular esse débito bonitinho. Então, ó, constatou a fraude, constatou que nos 90 dias anteriores a fraude estava ocorrendo, foi lá e calculou o débito nos termos do artigo 130 de uma resolução, que é a resolução da Anatel, do período de até 90 dias anteriores à constatação da fraude. Passou para o consumidor, venceu o débito e o consumidor não pagou. Venceu o débito, então, ó, calculou primeiro, venceu o débito, o consumidor não pagou.
você avisou dentro do vencimento do débito até 90 dias é o período em que a concessionária pode cortar, desde que ela avise. Então, mais uma vez, constatou a fraude, calculou o débito 90 dias para trás, apresentou o débito para o consumidor não pagou, do vencimento desse débito calculado, a concessionária tem 90 dias, desde que avise previamente o consumidor, para cortar, para suspender o fornecimento de energia elétrica. Beleza? Vamos para o próximo aqui. Tema extensão do auxílio acompanhante. Olha lá essa ementa. Comprovadas a invalidez e a necessidade de assistência permanente de terceiro, é devido ao acréscimo de 25% previsto no artigo 45 da Lei 8.213 de 91, auxílio acompanhante, a todos os aposentados pelo sistema de regime geral próprio de previdência, né, pessoal? Independentemente da modalidade de aposentadoria. Independentemente da modalidade de aposentadoria. Vejam isso, isso é o mais relevante. Independente, já vamos ver por quê. Da primeira sessão, houve divergência, foi por maioria a votação, mais para frente a gente vai ver quais foram os argumentos contrários e a favor. O recurso especial foi desprovido. Veio da onde? TRF 4ª Região, ok? Olha só. Em que consiste o auxílio acompanhante, também conhecido como grande invalidez? Vou pegar uma cor aqui. O auxílio acompanhante ou grande invalidez, previsto no artigo 45 da Lei 8.213, consiste num pagamento do adicional de 25% sobre o valor dos benefícios ao segurado aposentado por invalidez, que necessite de assistência permanente de terceiro para a realização de suas atividades e cuidados habituais, no intuito de diminuir o risco social consubstanciado no indispensável amparo ao segurado, podendo inclusive sobrepujar o teto de pagamento dos benefícios do regime geral de previdência social. Então, olha só nesse gráficozinho aqui embaixo. Aposentadoria por invalidez, mais necessidade de assistência permanente de outra pessoa, e aí você tem direito ao auxílio acompanhante. Vejam, previsão legal autoriza para a aposentadoria por invalidez. O que a ementa está falando? Que independentemente da modalidade de aposentadoria, qualquer aposentadoria. Então vamos seguir. O auxílio acompanhante pode ser concedido para beneficiários de outras espécies de aposentadoria? A gente viu só por invalidez, de acordo com a lei. Mas o que o STJ falou para a maioria? Sim, desde que comprovada a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, de acordo com o STJ. Aí vem a ministra divergente, depois já vamos ver quem foi ela, só para eu pegar já para vocês. Ó, a ministra que julgou o voto vencido foi a ministra Assucete Magalhães. Ela fala o seguinte, ela vai nessa linha, ó. E a fonte de custeio do auxílio acompanhante? Não haveria uma ofensa ao artigo 195, parágrafo 5º, com sua concessão para casos diversos expressamente previsto no artigo 45? Por quê? Olha só, olha o que o parágrafo 5º fala. Nenhum benefício ou serviço de seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem correspondente fonte de custeio. Então, aqui comigo, a ministra Assucete Magalhães fala o seguinte, ó, a lei fala que só pode para a aposentadoria por invalidez, o auxílio acompanhante. Se a gente estender isso, da onde vai tirar? Da onde vai tirar? Da onde vai tirar? Só que o que acontece? Olha, voltando para a tela, qual que foi a justificativa? Qual que foi a justificativa do STJ? Não há qualquer ofensa, pois segundo a doutrina e o próprio Superior Tribunal de Justiça, o auxílio acompanhante é benefício assistencial e não previdenciário, de modo que não há previsão legal de fonte de custeio específica. Tá bom? Essa foi a linha de argumentação do voto vencedor da ministra Regina Helena Costa. Vamos ver os argumentos aqui, basicamente. A ministra Regina Helena Costa, no voto vencedor, acompanhada pela maioria dos ministros, olha, vocês podem ver aqui embaixo, diz o seguinte, o auxílio acompanhante pode ser concedido independentemente da modalidade de aposentadoria. Por quê? A extensão decorre da observância do princípio da isonomia, a extensão, para outros casos, decorre da observância do princípio da dignidade da pessoa humana, a extensão decorre da observância dos princípios da proibição da proteção deficiente. E mais, a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência prioriza diversas formas de auxílio, entre elas um auxílio financeiro. Trata-se de benefício assistencial, de modo que não há que se falar em violação ao artigo 95, parágrafo 5º, que congrega o princípio da precedência de fonte de custeio ou o princípio da contrapartida. Que doutrina que acompanha o entendimento da ministra Regina Helena Costa? José Antônio Savares, Daniel Machado de Rocha, André Luiz Moro Bittencourt. Ok? Por outro lado, a ministra Assucete Magalhães, em voto vencido, mas que foi acompanhado por três
outros ministros, diz o seguinte: o auxílio acompanhante só pode ser concedido aos aposentados por invalidez. Não é possível estender os benefícios previdenciários com fundamento no princípio da isonomia. Deve-se observar o princípio da reserva de lei e da seletividade na prestação dos benefícios. E ainda mais, analogicamente, deve-se aplicar a súmula 37, que fala que não cabe ao Poder Judiciário atuar na função legislativa para aumentar vencimentos. E mais, não se trata de benefício assistencial, independendo de contribuição à Seguridade, mas sim de benefício previdenciário que exige prévia contribuição. E por conta disso, não há fonte de custeio. Deve-se observar o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. Doutrina que segue o entendimento da ministra Gediael Miranda Galvão. Vamos seguir. Possibilidade de desconto de parcelas de empréstimo em conta bancária. Aqui comigo, eu acho que todo mundo estava estudando bem esse ano, viu essa súmula 603, que fala o seguinte: é vedado ao banco mutuante reter em qualquer extensão os salários, vencimentos e ou proventos de correntista para adimplir o mútuo comum contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluindo o empréstimo garantido por margem salarial consignada, com desconto em folha de pagamento que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual. O objetivo dessa súmula é que o banco não pudesse unilateralmente começar a cobrar um monte de coisa na conta bancária do cara, começar a deduzir um monte de coisa. O cara, por exemplo, tinha 3 empréstimos, o banco unilateralmente falava: eu vou começar a cobrar 5 mil por mês. Pô, mas de onde você tirou esses 5 mil? Vou cobrar tudo de uma vez. Pipocou na sua conta, eu vou cobrar. Só que não foi isso que os tribunais de justiça começaram a entender a partir dessa súmula. Eles começaram a vedar qualquer tipo de cobrança, qualquer tipo de débito. Vinha o banco e falava: cara, mas esse empréstimo aqui tem uma cláusula, ele está autorizando eu abater o valor das parcelas na conta dele. Não pode, tem súmula, não pode. Não, mas o que eu estou abatendo é a parcela, eu estou calculando de acordo com o contrato, eu não estou tirando o cálculo da minha cabeça. Não importa, a súmula é súmula, amigo, abraço. Já era, banco, já era. E vamos lá, essa súmula ela foi cancelada, então, voltando para a tela, essa súmula ela foi cancelada. E qual que foi o caso que deu origem ao cancelamento? Olha só. Cláudia, correntista do Banco Tridente, ajuizou demanda indenizatória em face da instituição financeira, pois, em razão do empréstimo mútuo federatício inadimplido, o Banco Tridente passou a descontar as parcelas diretamente em sua conta bancária comum, em que recebia as verbas salariais. Acompanhem. Conta bancária comum, em que recebia suas verbas salariais. Não é conta salário. Ela recebia a remuneração, mas não é conta salário. Primeiro grau de jurisdição, julgou improcedente. Falou: não, nesse caso específico, você tem um contrato de empréstimo onde há uma cláusula que autoriza as parcelas serem debitadas da conta diretamente. Segundo grau, manteve o julgamento improcedente. Falou: de fato, há uma cláusula. A senhora Cláudia, em recurso especial, vem e fala: vocês estão de sacanagem comigo, porque olha só, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, remunerações. Claro, não se estava falando de penhora aí, mas ela usou esse artigo para chegar no STJ. E o STJ aceitou o julgamento, mas manteve a improcedência. E como é que ficou a ementa? Olha só. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, e desconto do quê? Das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista posteriormente tenha revogado a ordem. A ordem que consta na ementa é uma cláusula que estava no contrato que autorizava esses débitos e é uma cláusula revogável. Quem julgou esse caso foi a segunda sessão, ok? Aqui foi uma votação unânime, o recurso especial foi desprovido e veio da onde? TJ São Paulo. Vamos sistematizar essa ementa. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, não se trata de conta salário. Do que é lícito o desconto? Das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, contrato de mútuo federatício, e não é empréstimo consignado. Meus amigos, não estamos falando de empréstimo consignado. Não é desconto de qualquer valor, mas sim do valor da prestação parcela do empréstimo. Lembra que eu estava falando aqui comigo? O intuito dessa súmula foi vedar que o banco falasse: bom, esse cara está me devendo
35 mil reais. Olha que bacana, olha o que acabou de cair na conta dele aí. Ele ganhou uma rescisão trabalhista e caiu 50 mil reais, 35 mil. Não, isso não é prestação. Você está pegando tudo que o cara deve e está abatendo. Não, isso não pode. Voltando para a tela. Então, não é desconto de qualquer valor, mas sim do valor da prestação parcela. E olha só, então vamos lá, é lícito o desconto em conta corrente bancária comum das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista posteriormente tenha revogado a autorização contratual de descontos diretos das prestações de sua conta corrente. Então, existe uma cláusula que é revogável, não há cláusula irrevogável. Beleza? E dentro do acórdão, os ministros, eles analisam o que seria mais ou menos uma conduta lícita e ilícita. Então, vamos ver o que é conduta lícita e o que é ilícita quando se fala em descontos em conta bancária. Conduta lícita, contrato de mútuo, conta bancária comum, cláusula revogável autorizando os descontos das parcelas do empréstimo, das parcelas. Esse é o caso específico do RESP. O que é lícito também? Contrato de mútuo federatício, conta bancária comum, cláusula revogável autorizando os descontos de parcelas do empréstimo. Beleza? Aqui acabou ficando 2, pessoal, desculpe, acabou ficando 2. Conduta lícita ainda, contrato de mútuo federatício, conta bancária, cláusula revogável autorizando os descontos de parcelas. Isso, perdão, agora que eu vi, eu coloquei as condutas lícitas só para contrapor as ilícitas do lado. O que é ilícito? O que é ilícito? Contrato de mútuo federatício na modalidade consignada, ou seja, desconto no lerite. O banco fala, opa, achei mais coisa, tem mais débito aqui, então além do olerite eu vou descontar a conta salário. Tem uma cláusula que, inclusive, autoriza, além dos descontos no lerite, os descontos de parcelas do empréstimo, independentemente do seu valor. Não dá, gente, não dá. O contrato na modalidade consignada já dá uma garantia para o banco. Não adianta ele, mesmo com uma cláusula autorizando os débitos a mais na conta bancária, que o banco passe a proceder dessa forma. Isso é ilícito. O que é ilícito também? Contrato de mútuo federatício, conta bancária comum, cláusula irrevogável. A cláusula tem que ser revogável. E mais, contrato de mútuo federatício, conta bancária comum, cláusula autorizando descontos de débito unilateralmente calculados pela instituição financeira, que sequer precisam ser objeto do mútuo federatício. Aqui comigo, então. Então o banco fala, nossa, olha só que engraçado, eu vou calcular unilateralmente, tem um monte de débito comigo, vou calcular um débito sozinho, colocar um monte de taxa, que o STJ fala que é ilegal, e eu vou abater de uma parcela só na conta dele, minorizadas a debitar da conta bancária, tá bom? As parcelas da conta bancária comum, tá bom? Voltando para a tela. E se a parcela mensal superar 35% da remuneração do correntista? Esse ponto não chegou a ser discutido no RESP, mas essa limitação é a limitação para os empréstimos consignados e limitação essa que é aplicada por analogia aos descontos em conta bancária. Então, mesmo que tenha uma cláusula revogável que autorize os descontos diretamente na conta bancária, esse valor não pode superar 35% dos rendimentos do correntista. O acordo não analisou tal ponto, embora o STJ tenha entendimento a respeito da possibilidade de redução dos descontos ao percentual de 35% para evitar o superendividamento e garantir o mínimo existencial em aplicação analógica a essa lei que prevê o empréstimo consignado. Tá bom? Vamos seguir. Possibilidade... Vamos ver aqui. E a súmula 603, ela foi cancelada, né? E olha só o que o ministro, no voto vista, o ministro Luiz Felipe Salomão, disse. O que a súmula 603 desejou proibir, a meu juízo, foi que, existindo débito, ainda que o correntista autorize, o banco passe a fazer cálculo do que é devido e, sem autorização judicial, invada o patrimônio bancário do consumidor e satisfaça seu crédito, o que é bem diferente de contratar um mútuo e permitir o desconto das prestações. Vejam, então, num caso, o consumidor ficou inadimplente por vários meses. O banco vai lá, faz o cálculo e desconta de uma vez só. Não é isso. O que ele pode descontar são as prestações mensais. Ora, insere-se dentro da autonomia privada a contratação de conta corrente e a pactuação de mútuo com expressa autorização de desconto das prestações em conta, cabendo a quem se submete às referidas avanças sopesar os consectários regulares próprios e inerentes à dinâmica dos negócios firmados. Tá bom? Então, só para a gente voltar aqui. O
que ficou autorizado? É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações, vejam, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista posteriormente tenha revogado a cláusula que autoriza, cláusula que é, portanto, revogável. Seguimos, então. Tema: o Estado não deve indenizar prejuízo do setor privado decorrente de alteração de política econômica tributária. Aqui comigo, por favor. O caso aqui é bem engraçado. Lá por volta de 1980 e pouco, tinha uma sociedade empresária que vendia brinquedos. Vendia brinquedos, estava ganhando horrores de dinheiro. Aí veio um decreto do Poder Executivo e falou: estou reduzindo o imposto de importação de brinquedos. Você imagina o que aconteceu, né? Todo mundo começou a importar brinquedo, lojas autônomas começaram a importar brinquedo, e essa sociedade empresária teve prejuízos absurdos, porque até então ficava muito caro para importar o brinquedo, então ela conseguia vender os brinquedos que ela produzia. Só que a partir do momento que você reduz muito o imposto de importação, ficou melhor para os vendedores importarem brinquedos, até brinquedos melhores, né? Brinquedos que não tinham no Brasil. E aí ela teve um período de débito, um período de decréscimo de vendas gigantesco. E ela vem em processo Estado. Ela fala: você violou minha confiança. Responsabilidade civil. Você baixou esse decreto sem eu esperar. Juiz de primeira instância. De fato, você baixou o decreto sem a sociedade empresária esperar, tem que pagar, calcula aí quanto foi o prejuízo, né? Qual foi o lucro cessante, R$500 mil, paga. Aqui na tela, vamos ver, chegou no TRF, o TRF falou: não paga nada. E o recurso especial da sociedade empresária que vendia brinquedos foi desprovido. Olha só, não se verifica o dever do Estado indenizar eventuais prejuízos financeiros do setor privado decorrentes da alteração de política econômica tributária, no caso de o ente público não ter se comprometido formal e previamente por meio de determinado planejamento específico. Primeira turma, votação foi por maioria, mas a questão da maioria aí era o conhecimento ou não do RESP, o conteúdo, não havia divergência do conteúdo. Recurso especial desprovido, TRF, primeira região. Olha lá o que a gente estava conversando, pessoal. Brinquedos Quadrado S.A. ajuizou contra a União ação indenizatória, objetivando a condenação da União a restituir-lhe perdas e danos sofridos a partir da implementação de portaria do Ministério da Fazenda, que reduziu em 20% a alíquota do imposto de importação de dezenas de produtos, entre os quais brinquedos, principal produção da autora, o que acarretou a invasão do mercado brasileiro de produtos concorrentes aos da Brinquedos Quadrada. E como eu falei, pessoal, o primeiro grau julgou procedente, reformou a decisão segundo grau e, em recurso especial, fundamentando a Brinquedos Quadrada S.A., falou: houve uma violação ao artigo 43 do Código Civil, que fala: as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte destes culpa ou dolo. O STJ negou o provimento. Vamos sistematizar a ementa. Quando o ente público, número 1, quando o ente público não se compromete formal e previamente por meio de determinado planejamento específico, não há dever de indenizar por parte do Estado eventuais prejuízos financeiros do setor privado. Número 3, decorrentes de alteração da política econômica tributária. Aqui comigo, embora a Brinquedos falasse que houve uma violação à confiança, não tinha confiança nenhuma. O Estado nunca se comprometeu a deixar a alíquota do jeito que estava. Inclusive, a autorização legal para essa alteração da alíquota, o que é abordado no acórdão. Então, vejam, não havia previamente por parte do Estado falar: a gente vai manter a alíquota 10%, fica tranquilo, a gente é brother, fica tranquilo. Não tinha nada disso. O Estado falou: bom, eu tenho que alterar a alíquota, porque eu preciso que produtos novos entrem. Então, abaixou a alíquota. Deu muitos problemas para a pessoa jurídica que produzia brinquedos, para a empresa que vendia brinquedos? Deu, mas não houve violação à confiança, o Estado não tinha se comprometido a deixar a alíquota do jeito que estava, então não há direito à indenização nesse caso. Seguimos aqui, na tela, por favor. Arrolamento sumário e TCMD. No arrolamento sumário, não se condiciona a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores. Primeira turma, votação por maioria.
primeira turma, votação por maioria. Recurso especial parcialmente provido veio da onde? TJDFT. Vamos ver aqui o caso, como é que foi. Em procedimento de arrolamento sumário, o juízo dispensou a comprovação de quitação dos tributos para homologação da partilha. Vejam, o juízo dispensou a comprovação de pagamento de todos os tributos. O TJDFT manteve a dispensa. No recurso especial, o Distrito Federal ficou louco da vida, falou, não, olha o artigo 192 do CTN, nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas. O que o STJ fez? O STJ deu parcial provimento ao recurso especial para, cassando o acórdão recorrido e, consequentemente, a sentença homologatória, determinar a devolução dos autos à primeira instância para que seja procedida a comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas como condição para que seja homologada a partilha. Olha só, que tributos que são? Os relativos aos bens do espólio e às suas rendas. Não está falando do ITCMD. Vamos ver como é que funciona o arrolamento, brevemente? Ó. Hipóteses de arrolamento sumário estão previstas nos artigos 659, caput, parágrafo 1º e 665. Você tem a petição inicial, o recebimento da petição inicial e nomeação do inventariante. Seguindo, a apresentação da partilha ou o requerimento da adjudicação, quando se tratar de um só herdeiro. Seguindo, homologação da partilha, sentença homologatória, ou deferimento da adjudicação, quando se tratar de um único herdeiro. Trânsito em julgado e, a partir daí, o cartório expede e entrega o formal de partilha ou carta de adjudicação, quando for um só herdeiro. Esse é o procedimento, pessoal. Esse é o procedimento do arrolamento sumário de forma bem resumida. Mas vejam bem, o que se discutiu nesse acordo e qual foi a conclusão que chegou? Com base no artigo 192 do CTN e dos novos artigos que tratam da matéria do novo Código de Processo Civil. Tributos que devem estar quitados para homologação da partilha no arrolamento sumário. Então, quais são os tributos que devem estar quitados para homologação da partilha no arrolamento sumário? Tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas. Então, pessoal, aqui, para isso aqui acontecer, o que precisa? Os tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas precisam estar quitados. Então, para isso acontecer, precisam estar quitados os tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. Que imposto que não precisa estar quitado para a homologação da partilha? O ITCMD. Então, imposto que não precisa estar quitado nem para a homologação da partilha no arrolamento sumário, nem para a entrega do formal, ITCMD. Então, o ITCMD é que não precisa. Vamos voltar à ementa agora para ver se ficou mais claro. No arrolamento sumário, não se condiciona a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores, ou seja, ITCMD. Tá bom? Então, o ITCMD não precisa ser recolhido nem comprovado a sua quitação para homologação nem para entrega do formal de partilha. Seguimos. Cálculo do lucro da intervenção. Essa ementa, se você não souber o que é lucro de intervenção, ela não tem a menor lógica. Então, cabe ao perito, na fase de liquidação de sentença, a tarefa de encontrar o melhor método de quantificação do que é oferido, sem justa causa, as custas do uso não autorizado de imagem, campanha publicitária, observando os seguintes critérios. Bem legal, não me esclareceu nada, porque eu preciso saber o que é lucro de intervenção para entender essa ementa, porque é disso que ela trata. Terceira turma, votação unânime, recurso especial provido, TJ Rio de Janeiro. Vamos ver o caso, como é que foi. A Jennifer Aniston, ela ajuizou uma ação de indenização em virtude do uso não autorizado de seu nome e de sua imagem em campanha publicitária veiculada por Friends Farmácia de Manipulação Limitada, pugnando pela condenação ao pagamento do que, meus amigos? Danos morais, danos materiais e lucro da intervenção. O que diabos é lucro da intervenção? Primeiro grau, julgou procedente a pretensão. Segundo grau, reformou a sentença apenas para majorar a condenação a título de danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Em relação ao enriquecimento sem causa, ao lucro da intervenção, falou que o valor atribuído seria de 5% das vendas do produto, que veiculou o nome e a imagem de forma ilegal da Jennifer Aniston. Aqui comigo, vocês devem estar se perguntando, por que 5%? O J. Rio não explicou por que 5%. Ele falou, e esse foi o problema encarado pelo STJ.
O STJ falou, mas por que 5? Por que não 1? Por que não 10? Por que não 50%? Não tem como. Aí, voltando na tela, voltamos para a ementa, e aí o STJ falou, a forma de cálculo do lucro da intervenção é essa daqui. Apuração do quanto de beato, com base no denominado lucro patrimonial, delimitação do cálculo ao período no qual se verificou a indevida intervenção do direito de imagem, aferição do grau de contribuição de cada uma das partes mediante abatimento dos valores correspondentes, e por aí vai, né, meus amigos? D, distribuição do lucro obtido com a intervenção. Bem complicado de calcular, bem complicado de calcular. Está longe de ser 5%, de você poder falar 5%. Mas vamos ver o que é esse lucro de intervenção, né? Só para terminar, Jennifer Aniston apelou, tentou que violou o artigo 884, né? Falou que o valor teria que ser de toda a venda do material. O STJ falou, deu provimento ao recurso especial para determinar a apuração do lucro da intervenção na fase de liquidação de sentença, pois não é razoável deixar ao arbítrio do julgador a fixação de um percentual aleatório a título de lucro de intervenção. Quem está se referindo? Ao TJ Rio, que fixou 5%. Vamos lá. Em que consiste o lucro de intervenção? Vejam, além do dever de reparação dos danos morais e materiais causados pela utilização não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais, emerge da doutrina a tese de que o titular do bem jurídico violado tem contra o violador o direito de exigir a restituição do lucro que esse violador obteve com a violação dos direitos da personalidade. O doutrinador Sérgio Savi tem um livro sobre isso, só sobre isso, fantástico, aí os trechos foram retirados do acórdão. Nessa linha, além da compensação moral e reparação patrimonial, dano material, o lucro de intervenção representa um acréscimo a que faz jus à pessoa que teve seus direitos da personalidade violados. Aqui comigo, vocês devem estar se perguntando, por que existe o lucro da intervenção? Vejam, se alguém pega a imagem de alguém famoso, da Jennifer Aniston, e vincula, e com a vinculação da imagem, eles recebem 2 milhões de reais em lucro, vinculou a imagem, vendeu horrores, 2 milhões de reais, e ela entra contra essa farmácia e fala, que isso, nunca autorizei. E aí vem o juiz de primeiro grau e fala, não, tudo bem, você tem razão, você nunca autorizou, então você tem 100 mil reais de dano moral, e você tem 200 mil reais de dano patrimonial, Então, quer dizer, a Jennifer Aniston vai receber 300 mil, só que o lucro da farmácia foi de 2 milhões, então eles ainda estão com um lucro de 1 milhão e 700. Se não tivesse sido criado o lucro da intervenção, nós teríamos o que se chama de ilícito lucrativo. A farmácia vai pegar a imagem de um monte de gente, ela vai receber 10 milhões, ela sabe que mesmo havendo processo, mesmo tendo que pagar, ela vai ter um lucro ainda gigantesco. Então o lucro da intervenção ele serve justamente para isso. Fala, olha, não vou permitir que o violador do direito saia ganhando. Então aqui na tela. Só que aí tem a questão da natureza jurídica do lucro de intervenção. Porque vejam só, o artigo 944 do Código Civil fala o seguinte, a indenização mede-se pela extensão do prejuízo. Extensão do dano, perdão. Então, nós temos, a princípio, dano moral, mais dano material, igual indenização de acordo com o prejuízo. Se você considerar que o lucro da intervenção é uma responsabilidade civil, nós vamos ter dano moral, dano material, lucro de intervenção, indenização supera o prejuízo. Supera o prejuízo. Porque nós temos duas espécies de dano só. O dano moral, dano extra patrimonial e o dano material. Se você coloca um terceiro aqui, que não é uma espécie de dano, a indenização ela vai superar o valor do prejuízo. Então, qual foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça? Qual foi a conclusão? O lucro de intervenção ele consiste em dever de restituição em razão da vedação ao enriquecimento sem causa. Então, a sua natureza jurídica está relacionada com enriquecimento sem causa e não com a responsabilidade civil, ok? Portanto, aqui comigo, não há um desrespeito ao artigo 944 que limita a indenização ao dano. Por quê? Porque o lucro da intervenção não é dano, não decorre de dano, ele decorre de uma vedação ao enriquecimento ilícito, beleza? Mais uma ementa aqui na tela, por favor. Voltei aqui. Esse acórdão, a ementa por si só, não é muito relevante, olha só. O termo inicial da prescrição na pretensão de restituição dos valores pagos parceladamente a título de comissão de corretagem é a data do efetivo pagamento, desembolso total. Aqui comigo, qual que era o problema aí? O cara tinha pagado a comissão de corretagem em 10 parcelas. Só que depois ele verificou que essas parcelas, essa comissão de corretagem não deveria ter sido paga, ele conseguiu anular a cobrança dela.
Quando ele foi propor a ação para ter restituído o valor, o juiz de primeiro grau falou o seguinte, ó, tudo bem, mas as 5 primeiras que você pagou estão prescritas, você não pode cobrar, você pode cobrar as 5 últimas. Vem o TJ de São Paulo e fala, não, negativo, porque na verdade o prazo prescricional, aqui na tela, ó, ele tinha 10, ele dividiu em 10 prestações. O que o juiz de primeiro grau falou? Ele falou o seguinte, ó, aqui até aqui, daqui até aqui está prescrito, amigo, já era. O que o TJ falou? Não, de forma alguma. De forma alguma. Começa a contar a partir do vencimento da última, do pagamento da última. Do pagamento da última, e não de cada vencimento. Porque, na verdade, é uma obrigação única, que está dividida em parcelas apenas para facilitar o pagamento. E o TJ e o STJ manteve o entendimento do TJ de São Paulo. E o que é de relevante que a gente pode extrair? Então, quando vocês lerem aqui na ementa, ó, o termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos parceladamente a título de comissão de corretagem a data do efetivo pagamento do desembolso total, ou seja, do pagamento da última parcela. E não individualmente de cada vencimento de cada parcela. E o que você pode extrair do acórdão que é relevante? O início do prazo prescricional de acordo com a classificação das obrigações. Então, primeiro, na obrigação de execução instantânea ou de execução momentânea, ela se consuma num só ato, sendo cumprida imediatamente após sua constituição. Então, por exemplo, uma compra e venda à vista. Ela é imediatamente cumprida. Obrigação de execução diferida, cujo cumprimento deve ser realizado também em um só ato, mas em momento futuro. Exemplo, entrega em determinada data posterior do objeto alienado. E obrigação de trato sucessivo, obrigação duradoura, de prestação continuada, de execução sucessiva ou de execução periódica. Tem o cumprimento previsto de forma sucessiva ou periódica no tempo. Exemplos, pagamento de condomínio, contrato de locação, contrato de trabalho, alimentos, aposentadoria e por aí vai. E qual que é o termo inicial da prescrição se você, credor, estiver cobrando ou se você que pagou indevidamente estiver cobrando a pessoa que se beneficiou de forma indevida? Vamos lá. Em relação à obrigação de execução instantânea ou de execução momentânea e a obrigação de execução diferida, é a data do vencimento, é a data do pagamento, que é o único. Se houver parcelamento, é a data da última parcela. Porque nós não estamos falando aqui, da mesma forma, de execução diferida, nós não estamos falando aqui de uma obrigação de trato sucessivo. Então, aqui comigo, qual que era o caso? A comissão de corretagem. Comissão de corretagem. Estava em 10 parcelas? Estava. O cara que pagou indevidamente está cobrando, a pessoa que se enriqueceu ilicitamente, o prazo prescricional dele de cobrança é de quando? Da última parcela, do último vencimento, porque é aí que ela se considera integralmente cumprida a obrigação. Por outro lado, aqui na tela, quando nós estivermos falando de obrigação de trato sucessivo, obrigação duradoura, de prestação continuada, de execução sucessiva ou execução periódica, as cobranças, inclusive o pedido de restituição, é da data do vencimento de cada prestação. Então, você que recebe pensão alimentícia e a pessoa que paga o alimentante está atrasado, se estiver devendo 1 ano, o prazo prescricional é de cada vencimento mensal, beleza? Diferente das obrigações de execução instantânea e obrigação de execução diferida, que é o quê? Uma obrigação que se cumpre no momento só, mas que ela pode ser parcelada para facilitação do pagamento, mas que parcelando, mesmo havendo parcelamento, o prazo prescricional não é de cada parcela, e sim da última parcela, a partir da qual se considera cumprida integralmente a obrigação ou descumprida integralmente. Vamos lá? Mais uma ementa. Para efeito de aplicação do parágrafo 3º do artigo 49 da Lei 11.101/2005, Lei de Recuperação e Falência, bem de capital é o bem corpóreo, móvel ou imóvel utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda em que não seja perecível nem consumível. Vamos marcar aqui, ó. Móvel ou imóvel, não seja perecível nem consumível. Aqui comigo, por favor. Galera, quando é deferido o processamento da recuperação judicial, a gente sabe que tem aquele negócio que chama o quê? Stay period, que é o prazo de 180 dias que as ações praticamente todas param
param, os credores não podem ficar enchendo a recuperanda, ela tem que ter um prazo de fôlego para apresentar o plano. Então, nesse período, em regra, as execuções não podem ser continuadas, as obrigações ficam suspensas, mas existem alguns credores privilegiados, beleza? Que mesmo nesse período podem cobrar as obrigações. Então, por exemplo, um adiantamento de contrato de câmbio. O credor pode falar, não, esse dinheiro aí é meu, daqui. No caso de uma alienação fiduciária em garantia, em que o banco emprestou um dinheiro para o devedor, que depois se tornou recuperando, emprestou dinheiro para o devedor, e como garantia recebeu o carro. Então, o banco tem a propriedade e a posse indireta, o recuperando tem a posse direta. Esse credor banco de alienação fiduciária, ele pode, nesses 180 dias, falar, bom, carro, tchau. Ah, não, mas está suspenso 180 dias, todas as minhas obrigações, não importa, eu sou credor privilegiado. Tchau, amigo, peguei seu carro. Só que existe uma exceção da exceção. Então, vejam, primeira exceção, alguns credores são privilegiados e podem, mesmo nesse período de 180 dias, cobrar algumas obrigações. O exemplo do carro. Só que mesmo esses credores, então exceção da exceção, mesmo esses credores não podem cobrar obrigações em uma determinada hipótese. Vamos ver qual que é. Vamos ver o exemplo para vocês antes, ó. No exemplo do caso prático, né? No curso de sua recuperação judicial, mais especificamente durante o stay period, a recuperanda Comércio de Informática Limitada teve valores anteriormente cedidos à instituição financeira em contrato de cessão fiduciária bloqueados pela instituição financeira IT Banco S.A., credor fiduciário. Olha essa cessão fiduciária, qual a disposição legal dela. O contrato de cessão fiduciária em garantia opera a transferência ao credor da titularidade dos créditos cedidos até a liquidação da dívida garantida e conterá, além de outros elementos, blá. Por conta disso, a recuperanda solicitou ao juízo universal, ao juízo da recuperação, a imediata liberação dos valores, atribuindo-lhes a qualidade de bem de capital, prevista, exceção de exceção, prevista no parágrafo 3º do artigo 49. Então, vejam, primeiro vamos ver a exceção. Olha lá, marca texto. A decretação de falência ou diferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição de todas as ações e execuções em face do devedor. Parágrafo 4º. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata do caput desse artigo, em hipótese nenhuma, poderá exceder 180 dias. Lembra? 180 dias. Para a próxima tela. E nesse período de 180 dias, como eu disse, existem alguns credores privilegiados que podem se manter as execuções, podem cobrar as obrigações. Contudo, olha só, olha o que o parágrafo 3º do artigo 49 trata, a exceção da exceção. Tratando-se de credor titular de posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendamento mercantil, etc., seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva. Então, primeiro temos nossa primeira exceção aqui. Esse credor aqui, fiduciário, ele é privilegiado. E ele não está submetido ao prazo do stay period de 180 dias. Ele pode cobrar o carro direto. E olha só a exceção de exceção. Não se permite a esse credor, contudo, durante o prazo de suspensão de 180 dias, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. Aqui comigo, então imagine a situação, o banco empresta 100 mil reais para a recuperanda, antes, né, ela está no estado bom, empresta 100 mil reais, uma recuperanda que produz milho, ela colhe o milho, produz e manda para o mercado. Como garantia, numa alienação fiduciária, a recuperanda fala, olha, eu tenho uma máquina de colheita, uma só, é a única que eu tenho. Ela vale 100 mil reais. Banco, estou alienando em garantia para você. Vou continuar com a posse direta, mas a propriedade é sua, a posse indireta é sua. Se eu me tornar inadimplente, você vai lá e pega, acabou. Beleza. Esse banco, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 49, ele é credor privilegiado. Então, a rigor, decretou a recuperação judicial, beleza, com licença, a máquina é minha, fechou, é nóis, braço, viva muito bem. Só que nesse caso, essa máquina é um bem de capital. Por quê? Voltando para a tela. É um bem de capital porque é essencial à sua atividade empresarial. É essencial
Aqui, ó. É essencial à sua atividade empresarial. Então, mesmo nesses casos, esses credores privilegiados precisam esperar o período de 180 dias. E voltando comigo, qual que era a discussão? Não era uma alienação fiduciária, era uma cessão fiduciária. E o que ocorre na cessão fiduciária? O banco fala o seguinte, ó, estou disposto a te emprestar 100 mil reais, mas todos os seus lucros futuros são forma de garantia do débito que você está me devendo. Você vai deixar numa continha, não vai mexer nele. Todos eles são meus. Beleza? Beleza. Vai lá, defere a recuperação judicial. O banco chega, bom, com licença, né? Eu te emprestei 100 mil reais, você tem aí 50 mil reais, que foram uma forma de garantia meu empréstimo, estou pegando esse dinheiro. E o banco, que era o credor, era o próprio banco em que a recuperante tinha conta. Então ele bloqueou esses 50 mil reais. E aí o cara ficou louco, falou, não, mas é bem de capital, eu preciso desse dinheiro para pagar empregado, para manter a empresa funcionando durante a recuperação, pagar empregado, pagar fornecedor. O juiz de primeiro grau falou, de fato, é um bem de capital, porque olha, se você tirar esses 50 mil reais dele, não funciona, não vai funcionar a empresa. Segunda instância manteve a decisão, falou, de fato, se você tirar esses 50 mil reais, é bem de capital, é essencial para a atividade. Se você tirar, não vai durar a empresa. O que o STJ falou? E aqui comigo, o STJ teve a tarefa de conceituar o que é bem de capital. E o STJ falou o seguinte, olha, recurso especial provido, pois o crédito dado em garantia em cessão fiduciária não pode ser considerado bem de capital. Não pode ser considerado bem de capital. Por quê? Bem de capital. Então, olha lá. Esse foi o desfecho do STJ. Vamos ver quem são os credores privilegiados, só para a gente ir indo ao fim. Ó. Não se submete aos efeitos da recuperação judicial o crédito do proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, então numa alienação fiduciária em garantia, o proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não submete à recuperação judicial, pode ir lá em qualquer período pegar o bem, né? O arrendador mercantil, num contrato de arrendamento mercantil / leasing, o proprietário ou promitente vendedor de imóveis cujos respectivos contratos contenham cláusula de revogabilidade ou irretratabilidade, uma compra e venda de compromisso ou compra e venda de imóvel, o proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, o banco em contrato de adiantamento de contrato de câmbio no ACC, adiantamento de contrato de câmbio. Só que vejam. Olha a exceção da exceção que a gente tratou aqui. Não se permite. Então, todos os credores, por mais privilegiados que sejam, eles submetem isso aqui. Incumbiu ao STJ a definição de bem de capital. E ele disse o seguinte, crédito não é bem de capital. Crédito não é bem de capital, beleza? Ó, e o que significa dizer que esses credores não submetem aos efeitos da recuperação judicial? Significa que eles podem continuar exercendo seus direitos reais contratuais nos termos da própria lei. Seguimos. A alienação fiduciária em garantia é a mesma coisa que essa cessão fiduciária? O Fábio Coelho ele fala que a única diferença é que na cessão fiduciária, que é uma espécie de alienação fiduciária em garantia, há como garantia créditos ou títulos de crédito e não bens corpóreos. Beleza? Então, para encerrar, qual foi o entendimento do STJ? Os créditos dados como garantia na cessão fiduciária, crédito fiduciário, podem ser considerados como bens de capital? Negativo, não podem. Por quê? Para efeito da aplicação da parte final do parágrafo 3º do artigo 49, que prevê a exceção da exceção, bem de capital é bem corpóreo, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, que não seja perecível nem consumível.